bem com você? Aqui, Helene Oliveira, e eu estou com Janete. E nós estávamos fazendo uma live, e a live tá o tempo inteiro instável. E aí a gente está fazendo o quê? Eu abri aqui no meu perfil para ver se a live segura por mais tempo. A gente não está entendendo qual que é a dinâmica hoje do Instagram. Então vai todo mundo chegando por aí. A gente tá entrando aí ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos lá. O desafio de ser você. A Janete deve ter chegado já por aqui, devo aceitar. Gente, a live, a ferramenta tá tendo problema e caindo, enfim. E a gente já caiu umas 3 vezes no link, mas a gente não desiste, né? A gente não desiste, estamos aqui firme e forte e vamos fazer essa live. Essa live era para ter sido feita semana passada. Janete, você tá aí? Oi, oi, Janete. Deixa eu olhar aqui nos comentários e nos convidados. Aqui, deixa eu adicionar. Ó, entrar ao vivo. Comenta qualquer coisa, comenta também, Janete. E aceita. Ó, aceitar. Oi! Puxa, que puxa. Agora, será que vai dar certo? Tem que dar certo. Agora vai dar. De jeito ou de outro vai, né? Ai, gente. E a Senão gente a gente vai vai ter que gravar no Zoom e repostar. A gente dá um jeito. sim, vamos gravar e a gente reposta, né? Eu convidei a Eleni Fica para à vontade, participar viu? do nosso episódio, né? O desafio de ser quem você é. E a gente realmente estamos passando por um desafio, acho que é para testar a nossa fé, sabe, Eleni? Porque testando a nossa fé, eu acho que a gente já está aprovada, né? Você está impaciente? Não, não, Eu eu me também não. divirto. Eu falei assim, só vou rir, né? E tá tudo bem. Então é uma honra, né? Tá invertido, mas é uma honra, né, ter você aqui comigo nesse desafio de ser quem nós somos. E a gente estava perguntando, né, quem é a Eleni, né? Porque antes de falar sobre os desafios, né, que a gente encontra pelo caminho, tem quem nós somos. Obrigada, Janete. Gente, é legal, né? Você viu? A live invertida, tá? E tá tudo bem, porque aqui a gente tá aqui para contribuir, para fazer uma via de mão dupla, e a gente aprende tanto quando a gente faz um collab, então é muito bom, né? Então, eu sou Eleni Oliveira, né? E eu estava falando antes, né? Vou repetir para vocês que estão aqui agora, que os 4 pilares, assim, a origem da minha identidade é ser filha de Deus, né? E aí inclui a Trindade. É ser filha dos meus pais, né, Manuel Lino Santana e Madalena Maria de Oliveira. É ser quem eu sou, procurar cada dia ser autêntica, ser eu, não me perder da minha essência e ser mãe. Ser mãe é uma das coisas que me tornou a melhor pessoa do mundo, a melhor pessoa que eu conheço e posso apresentar para você. Boa parte dela foi conquistada sendo mãe. É porque eu sempre falo, né? Existem coisas que fazem com que a gente se desafie, né? E ser mãe é se doar completamente, né? Porque você vai ficar 9 meses, primeiro, carregando um milagre, né? Porque nesse momento é o momento do milagre, e depois tem quando nasce, né? Colocar essa criança na nossa rotina, mudar a nossa rotina, nos transformar. Eu falo que os filhos eles acabam vindo para nos ensinar a ser pessoas melhores, mas mais do que isso, né? A conhecer o amor incondicional, né? Porque Deus ele é puro amor incondicional, não tem condição. Né? Então você tem 2 filhos e aí a gente fala assim, eu na minha casa a gente é em 6, né? A gente fala assim, ai, mas a mãe gosta mais de fulano, a mãe gosta mais do ciclano, né? E a gente só vai entender isso quando a gente já é mãe, né? Você passou esse desafio assim de desapegar de alguma coisa a partir do momento que você virou mãe? Eu acredito que praticamente de muita coisa, né? Primeiro, a gente desapega da gente mesmo, porque é até comprovado cientificamente que uma mãe que tem um bebê, ela se desliga da própria segurança, ela se desliga de tudo que envolve o ego dela, o que ela
tem, né, como prioridade, e agora a prioridade é a criança. Né? Então, por isso até acredito que muita gente não entende, eu sou uma das que não entende, algumas mães que têm alguns comportamentos, não que a gente tentar, a gente olha, e por favor, nada de... Não é para militar ou coisa assim, mas assim, a gente não entende alguns comportamentos, quanto que para mim a maternidade é maravilhosa, e, gente, tudo que é maravilhoso também tem bônus e tem ônus, assim como a flor. É linda, macia, perfumada, tem espinhos, normal. Mas eu não entendo como algumas mães conseguem abdicar tão facilmente do ofício. Dizendo fácil, assim, uma linguagem formal que não oferece perigo, né, na internet, seria isso. Mas de ser eu mesma em alguns pontos, em algum momento de ser mãe, mistura, né? Mistura muito, a gente mistura muito a questão da maternidade com a nossa identidade. Então, para mim, eu não consigo separar. Mas eu abri mão de muitas coisas, inclusive de ser a minha versão antiga. Então, e foi maravilhoso, tá? Eu não saí perdendo em momento nenhum. De todas as coisas que eu abri mão pela maternidade, todas foram muito benéficas. Então, eu não tenho, assim, algo que dizer que eu me arrependa ou que foi doloroso. Não, abrir mão, para mim, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, né, como ser humano, abrir mão. Mas a maternidade me ensinou a abrir mão e isso tem sido maravilhoso. Eu falo que a nossa viagem, né, para dentro de quem nós somos, ela começa a nascer a partir do momento que a gente vai nos conhecendo. E a gente só conhece os nossos limites quando eles são desafiados, quando eles são colocados à nossa frente. Né? Eu dizia na semana passada, né? O mar calmo não faz um bom marinheiro, porque ele não aprendeu a enfrentar a tempestade, né? Então, eu falo que o ser mãe, né, é um dos primeiros desafios para mostrar para a gente o que a gente precisa trabalhar dentro de nós, trabalhar dentro da nossa essência, daquilo que a gente não... daquilo que a gente coloca condição, na verdade, né? Porque a gente coloca condição em muita coisa. E como mãe, você vai aprendendo, né? Que a gente estava dizendo. Eu sou irmã de 5, né? E aí a gente ficava assim, mas a mãe gosta mais de um, gosta mais do outro. E depois, quando você é mãe, você vai aprendendo que não é que você goste mais de um ou mais do outro. A atenção sempre vai mais para aquele filho que naquele momento exige mais a nossa atenção, né? Só que aí eu bato muito na tecla, né? Porque eu trabalho com estética, né? Atendo mulheres que muitas vezes se anularam no papel de mãe, né? E aí, quando você começa a conhecer a sua identidade, trazer a sua essência para fora, você vai aprendendo que você não precisa abrir mão do seu papel de ser mulher, né? De ser quem você é. Só que a gente não aprende a fazer diferente. A gente tem aprendido, né? Com os tombos mesmo, né, Eleni? Né? Então, conta pra gente qual foi o maior desafio, assim, que você enfrentou. Você falou que foram bastante coisas que você teve que desapegar sendo mãe. Divide com a gente uma dessas coisas que você teve que abrir mão, né, para poder exercer esse amor incondicional e depois você teve que pegar de volta, porque faz parte de quem você é. Olha, na verdade são muitos, né? Dá para falar uma live só dos desafios da maternidade, o que a gente desapega. E hoje até eu tenho uma aula na terça com uma das minhas turmas de Mastermind, que é o Clube do Milhão. E hoje eu estava falando para elas exatamente de uma música que eu gosto muito, que chama Catch and Release, né? Que é uma música bem famosa aí, depois vocês procuram Catch, escreve Catch mesmo, C-A-T e and Release, que é pegando e largando, né? É soltando e pegando, depende do contexto que vai ser traduzida. E aí ela fala muito sobre essa questão de pegar e largar, né? É algo que vai fluindo no sangue, cada um vai ter que levar a sua própria vida, cada um vai ter que levar seu propósito, nesse sentido, tá? Minha interpretação é um pouco diferenciada, tá, gente? Então, se você chegar lá e não vê sentido nenhum, fica tranquila. Isso é um dos desafios de ser eu, tá? Eu tenho uma interpretação única. Agora,
uma das coisas que eu tive que desapegar pelas minhas filhas, e essa foi a mais dolorosa, foi do meu casamento com o pai delas. Então, porque eu era muito religiosa e eu casei, uma das soluções do casamento era estar organizada religiosamente, porque eu engravidei da minha primeira filha solteira, e eu era uma pessoa que era muito religiosa, ativa dentro da igreja, e uma igreja bem tradicional. E eu engravidei solteira, e casar depois disso, né, depois de já ter filhos, era uma maneira de consertar as coisas. E eu casei para consertar as coisas. Mas não consertou, acredite, conseguiu piorar. Conseguiu piorar. E, e aí, quando me vinha na mente aquela promessa de até que a morte nos separe, ou na saúde, na tristeza, na alegria e na doença, eu entendi que ele era uma pessoa doente. E eu não podia deixar essa pessoa doente. E desapegar disso, dessa promessa, e olhar para minhas filhas e entender que elas precisavam que eu fizesse aquilo, porque era inconcebível, eu estava numa situação muito delicada. Depois a gente pode comentar, mas né, no momento para ser objetiva. E eu tive que desapegar desse até que a morte nos separe, em nome da minha segurança e da segurança das minhas filhas, em nome da nossa vida mesmo. E vencer uma crença estabelecida e um valor estabelecido pela religião é muito difícil, tá? Não sei se alguém aqui na live, se quiser comentar, se já passou por isso. Então, uma crença que está muito enraizada, né? Eu vivi desde a minha infância dentro da igreja, e eu estava com 21 anos quando eu engravidei, né? Com quase 21, me tornei mãe com 21. E depois disso, nesse período, né, que eu tive que separar, eu estava com 24, né? Eu estava com uma filha de 1 aninho e a outra com 3, quase 4. Então, eu tive que desapegar disso, dessa crença. E desapegar da crença pode ser muito difícil, né? Então, eu tive todo um cuidado de Deus para mim, que foi muito bom, né? Para eu entender se eu não estava quebrando um valor religioso, tá, gente? Porque a gente entende aquela crença, a gente não transfere para a igreja ou para a nossa conduta, a gente transfere para Deus. Então, parece que Deus não queria que eu separasse, né? Que é um casamento que Deus confirmou, eu busquei a palavra para casar, né? Eu estava disposta a viver um casamento, Deus é família, Deus... Então, a gente vai colocando, e às vezes a gente tem dificuldade de racionalizar, e quando eu falo a palavra racionalizar, é colocar as coisas na balança e entender que tem coisas que Deus não precisa descer na terra ou aparecer um anjo e dizer para você, fulano, faça tal coisa, porque não vai acontecer. Mas no momento, minha consciência, eu não tinha essa consciência. E eu estava tão machucada e emocionalmente perturbada. Eu falo que é uma mistura muito... quando a gente está emocionalmente instável, ou passando por muitas coisas onde está tudo vindo à tona emocionalmente, você não consegue enxergar de dentro, né? Você não consegue enxergar, não consegue. E aí fica tudo as suas feridas gritando, crença gritando, valor gritando e todo mundo gritando. Por que ela não sai disso? Então, o maior desafio foi eu vencer essa crença religiosa de até que a morte nos separe. Isso foi muito doloroso. Mas só que do outro lado tinha tudo que eu precisava ser para minhas filhas, e no meio disso tinha um caminho uma jornada muito difícil, né? Uma jornada muito difícil que, né, foi um tanto longa, então eu precisei, com todas as minhas forças, reunir uma força que eu não tinha mais, né? Não sei se vocês entendem, quem já esteve aqui emocionalmente no fundo do poço, praticamente, eu estava emocionalmente no fundo do poço, porque esse casamento representava todas as minhas feridas emocionais. Meu marido representava, nesse momento, todas as minhas feridas. Todas. E ali eu tive que reunir uma força que eu não tinha. Foi Deus que me deu. E aí foi quando Deus me deu estratégia, eu orei a Deus e falei, me dá estratégia. E no meio dessa estratégia, uma estratégia foi, eu consegui levar ele no médico, no psiquiatra, para ele entender que precisava de ajuda. Isso foi uma das coisas que me libertou, de alguma forma, da minha crença, porque aí eu tinha feito algo por ele,
e aí agora era a decisão dele. Então agora, se ele seguisse o tratamento para entender o diagnóstico que ele precisava, ou se tratar, era outra questão. Vocês não entendem, eu já tinha ido no juiz para anular o casamento, depois quando eu comecei a conver, entendi que ele apresentava alguns transtornos, e o juiz falou que não poderia anular, porque, né, um caso é se o casamento não fosse consumado, e outro caso eu não tinha nenhum laudo psiquiátrico. Então eu precisei, e falei, eu preciso fazer algo pela pessoa, mesmo porque você ama, gente. Depois que você comeu 1 quilo de sal junto, você já está emocionalmente totalmente envolvido. Existe um imã emocional que chama ferida. Quando você tem ferida, você vai atrair pessoas da mesma ferida. Fica tranquilo, tá? Você só anda com quem tem a mesma ferida. Eu falo, eu sempre falo, né? Baixou a mentora aqui, sabe? São os espelhos. E aí foi isso. E isso foi uma das coisas que me fez entender assim, ó. Eu dei um primeiro passo por ele, até que a morte nos separe, mas eu fiz algo. Agora o Espírito Santo me dá estratégia, porque eu preciso sair disso. Eu não sei como sair disso. E era uma situação muito bizarra, né? Que não vamos entrar em detalhes. Mas aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. E na época eu vou. Quer que abra? Quer que não abra? Pode Você que fala. Se você sentir, só se você sentir. E na época, não, eu não tenho nenhum problema. Tudo até aqui tá bem resolvido. Eu não tenho nenhum problema. Abro direitinho, abro. Pode Não tem falar. problema de estar falando ao vivo, de estar gravado. É exatamente isso, entendeu? De você contar o desafio que foi, algumas coisas que você passou e esperou que, de repente, alguém que passe por aqui, às vezes está ao vivo, ou às vezes chegue depois. Eu sempre falo, a pessoa que precisa escutar, ela vai escutar. Exatamente. Não, e a gente sabe, quando a gente entende, né, Janete, de que o quanto que a nossa dor é cura para outras pessoas que estão passando pela mesma dor, a gente não se nega mais. Tanto faz quem fala o quê, quem acha o quê, mas a gente já sabe o propósito disso. Então, hoje todas, tá? Todas as minhas dores que eu passei até hoje, eu sou grata por cada uma delas. Inclusive essa, quando eu falo das feridas, eu precisei disso. Eu precisei disso. E às vezes, muita gente, às vezes a gente olha assim e fala assim, é tão injusto, né? Onde estava Deus? E aí eu vou te falar uma frase que eu vi hoje numa pregação, e não fui eu que pensei, não. Então eu gosto de falar da fonte. Deixa Deus ser Deus. Porque às vezes a gente quer tomar esse lugar, né? E todo mundo pergunta, não adianta a gente falar, troca por que Deus, para que Deus? Mas na hora, isso quando a gente está de fora, quando a gente está no problema, falar para que Deus é difícil. Então, nesse momento que eu estava, eu fui lá e pedindo estratégia, pedindo estratégia. E aí, eu sempre quis ter 2 filhas, hoje eu tenho 2 filhas, e na época eu tinha 2 filhas, e eu entendi que a minha mãe, que a minha maternidade estava correndo risco, as minhas filhas precisavam de mãe, né? O pai já tinha, eu mesma diagnostiquei, tá, gente? Então ele nunca fez um laudo, mas eu mesma diagnostiquei um monte de coisa, porque eu trabalhava na saúde, eu trabalhei por 6 anos da minha vida na área da saúde, então eu mesma diagnostiquei muitos comportamentos semelhantes a alguns transtornos, e era uma situação muito difícil. Então, na época, eu estava com as minhas janelas trancadas, amarradas de arame, porque eu não podia, eu não podia sair, ele não saía de casa trancado há mais de 40 dias, e eu trabalhava. E graças a Deus que eu saía para trabalhar, eu levava minhas filhas comigo, né, nesse trabalho, eu conseguia levar elas, e às vezes deixava com algum parente, mas nesse período eu não estava conseguindo deixar com ninguém. Conseguindo assim, porque eu estava na cidade morando fora da minha família. E como eu já sabia que queria ter 2 filhas, esse era o desejo do meu coração desde antes. E não, nada de errado com os meninos, tá? Mas eu queria ter 2 meninas, pronto. E aí eu falei, tá tudo pronto, então não tenho nenhum problema. E aí veio a solução, em me operar e ficar de resguardo fora de casa. Essa foi a solução. Então, eu fui lá, eu tinha plano de saúde, tá? Então, se eu dependesse do SUS nesse momento, talvez teria sido difícil, mas eu trabalhava num posto de saúde, eu que dava palestra de planejamento familiar para as pessoas fazerem esse tipo de planejamento para operar e tal, talvez eu teria conseguido um acesso, mas na época foi porque eu trabalhava para a prefeitura, eu tinha plano de saúde e aí isso facilitou.
Eu fui lá, sem consultar ele, marquei a cirurgia, marquei os exames e falei, eu vou me operar. E aí foi a maneira que eu saí de casa e pude ficar 40 dias no seio da minha família e fora do problema. Então, nesse momento, nesse tempo, eu consegui estratégias para sair daquela situação, né? E quando a gente está fora da família também, a gente... a ovelha desgarrada, aquela coisa da ovelha desgarrada, né, gente? Todas essas coisas só acontecem com a ovelha desgarrada. Então, às vezes as pessoas estão retiradas da sua família e num casamento, ou seja, muito distante, e as pessoas não sabem realmente o que acontece por lá. Então, nesse caso, foi a estratégia, e foi assim que eu saí. E antes de me divorciar, né, eu providenciei os papéis para que ele também se laqueasse e ninguém, nenhuma outra mulher não precisasse passar por isso, né? Ter um filho com alguém que visivelmente tem problemas de saúde mental, né? E eu não culpo, eu entendo, ele tem toda a história dele coopera para os problemas que ele apresentou, pelo menos na minha gestão. Não sei nas gestões posteriores, né? Não me interessa, tá igual na questão, né? Não me interessa o governo passado. O que importa é que o governo atual está arregaçando com a gestão, gente. Perdão, foi mal. Isso é eu sendo eu, tá, gente? O desafio de ser eu. Vocês vão ouvir umas palavras estranhas aqui. Né? Aquilo que mais te incomoda, aquilo que às vezes te chama mais atenção, aquilo que mais dói, é aquilo que a gente vai olhar, né? E aí, a partir desse momento, quando você olha para aquele ponto, indo aqui, agora, às vezes você vai, de fato, às vezes investigar lá atrás, né? Da onde que veio, né? Da onde que nasceu, né? Você fala das feridas, eu gosto de falar do espelho, né? Tipo, eu lembro que eu usei isso, estava lá na palestra com a Maria Flores, e eu falava para ela assim, às vezes eu falei assim, Maria, eu vou colocar você de exemplo, que daí a gente não tem problema, né? Então, tipo assim, é uma amiga que eu amo e tudo, eu falei assim, mas supõe que eu olho para Maria e tem algo nela que me incomode, né? O problema não é a Maria, né? O problema é aquilo que está me incomodando. Então, se eu olho para a Eleni e vejo uma mulher forte, eu vejo uma mulher que batalha por aquilo que ela quer, isso também não é sobre a Eleni, isso é sobre mim, né? Então, quando a gente começa a entender que quando eu olho para fora e tudo que está fora vem como um espelho para que eu possa, de fato, voltar esse olhar para mim, né? De enxergar que o que eu preciso trabalhar dentro de mim, na minha essência, é aquilo que está doendo, né? É aquilo que está me incomodando, porque se eu te admiro, tá tudo bem, mas se eu olho para ela e tem algo nela que me incomoda, por que está me incomodando, né? Aí eu preciso olhar para isso. Pode ser inúmeras coisas, né? Mas que quando a gente fala no desafio de ser quem nós somos, é sempre assim, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente traz de aprendizado, a gente vai entendendo que tem a ver com a gente primeiro, né? O outro vai ser um reflexo, vai ser um espelho daquilo que a gente limita e daquilo que a gente permite, né? Se eu permito ser maltratada, né? Como você falou das suas feridas, chegou até o momento que você falou, até aqui sim, até aqui não mais, né? E aí você precisou dentro da sua realidade, dentro da realidade que você tinha com as suas filhas e tudo mais, tomar as decisões do momento que você vivia, né? A gente vai aprendendo isso quando a gente vai aprendendo a ressignificar pai, ressignificar mãe, né? A gente é grato, né? Mas a gente reconhece que eles fizeram tudo o que podia de melhor. E a gente vai entendendo isso também, né, Helene? Que às vezes você falou assim, olha, lá atrás você fez assim. Poderia hoje você falar assim, eu faria igualzinho. Ou você poderia falar, com o que eu aprendi hoje, talvez eu mudaria uma coisinha aqui, outra ali, né? Mas aí foi fazendo parte da sua caminhada, né? E aí conta pra gente como que foi isso. Você falou que trabalhava na saúde, né? E como que está sendo esse viver agora, né? De trazer a Eleni com as suas vivências, mãe, né? Despertando a sua essência, colocando um limite, né? Entre você e o outro, aquilo que te machuca, né? Como foi trazer isso para o digital? Olha, trazer isso para o digital foi uma cura, né? Porque assim, ó, não sei se vocês fazem live, vídeo, quem está aqui assistindo, se não faz
façam. Se não expõe, se expõe. Isso aqui que a gente está fazendo, quando eu comecei a falar disso, ainda doía. Então, trazer isso para o digital, primeiro ponto, tá? Eu vou abrir aqui, fazer um resumão. Então, eu já passei por violência doméstica, eu já passei por estupro, eu já fui abusada sexualmente, eu já passei por, aos 13 anos de idade, dos 13 até os 20, eu morei na casa das pessoas. Então, já passei por muitas situações desagradáveis, de humilhação. E por mais que eu era bem atendida, em algum momento eu me senti rejeitada. Então, tinha uma ferida latente de rejeição. Né? Meus pais são do interior. Né? Meu pai é analfabeto. Minha mãe aprendeu a ler. E a gente cresceu na roça, num lugar onde não tinha água, energia. Tinha água, tá, gente? Não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha energia até aos meus 10 anos de idade. 10 anos a gente foi morar numa vilinha onde a energia era de motor. E aí, aos 13 anos, quase 13, lá não tinha mais aula para mim, que estava entrando na oitava série, o ensino era muito atrasado. E quando eu fui para a cidade, que é 100 quilômetros de onde meu pai morava, com a minha mãe, ali era totalmente diferente. Eu fiquei 6 meses boiando na sala de aula sem saber o que eu estava fazendo lá. Isso no primeiro semestre da oitava série. Então, e naquele ano, do primeiro semestre da oitava série, que eu estava passando por tudo isso, saindo de casa, indo morar na casa dos outros, eu passei por 5 lares diferentes. Né? 6 lares eu passei até os 20. Né? Morava ali para estudar, morei muitas vezes para trabalhar em troca do sustento. Isso me gerou uma ferida de merecimento muito grande. Tá? Eu já trabalhei num trabalho que eu tinha dificuldade de receber, e quando eu recebia era atrasado, e recebia em troca de materiais escolares, em troca de roupa. Tá? Então, quando você fica trocando as coisas de permuta no seu pagamento, não é à toa, não aceite isso. Isso é falta de merecimento de dinheiro mesmo. Porque quando você não merece amor, não merece conforto, não merece ser bem tratado, você não merece dinheiro. Tá totalmente ligado. Então, dessas feridas todas que eu falei aqui, você vai me ver falando muito disso. E aí, hoje eu estou trabalhando no marketing digital, no empreendedorismo, mas eu trago muito essa questão do desenvolvimento pessoal. Porque eu passei por todo esse processo e aos 30 anos de idade eu já estava aí, assim, quando eu separei, eu estava trabalhando em 3 empregos, né, para poder sustentar minhas filhas. Eu trabalhei na saúde, nessa época trabalhava ainda na saúde, arrumei mais um serviço de diarista para uma família, fazer uma vez por semana, no final de semana ou depois do expediente de trabalho, e eu dava plantão como babá, porque a minha enfermeira-chefe, né, trabalhava no hospital, no postinho de saúde onde eu trabalhava, e nas noites de plantão eu ficava com o filho dela e eu ganhava na época R$ 20. Gente, era um bom dinheiro, não dava para desperdiçar. Enquanto isso, as minhas filhas ficavam jogadas por aí. Não jogada por aí, né? Tô falando no bom sentido. Ficava com a minha irmã, ficava com a minha cunhada, ficava, né? Vocês sabem, não estava comigo. Né? Então foi um período muito difícil. E na minha cabeça eu nunca mais ia me relacionar. Mas aí, um ano depois, né, eu comecei a me relacionar e foi uma oportunidade de eu sair dessa realidade. Né? E eu até tenho toda uma história detalhada sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, depois desse relacionamento, eu fiquei um tempo no Tocantins, e eu vim embora para o estado de São Paulo e estou aqui há 14 anos. Né? Então, foi um caminho para eu me afastar também de tudo aquilo que eu vivia, foi um caminho para eu entrar em crise. Então, eu fiquei a 1.400 quilômetros das pessoas que eu conhecia. Né? A Janete falou que tem 6 irmãos. Janete, eu tenho 6 irmãs só. Né? Só de irmãs. Eu sou a mais nova de 14, tá, gente? 14 aqui na Terra e mais 3 guardados no céu. Né? 3 foram bebezinhos. E a minha mãe ainda teve mais 3, 14, 17, mais 3 abortos espontâneos. Então, na minha mãe teve 20 gestação. E antes disso, meu pai tinha sido casado e tem mais um filho do primeiro casamento. Então, eu gosto de dar lugar para cada um ter o seu lugar. Então, eu sou a mais nova, quase a mais nova. Eu tenho no total, se fosse contar todos, nós somos 21 irmãos. Então, é muita coisinha, né, que a gente vai vivenciando, muitas experiências. E aí, nesse período, eu vim para cá.
E aí fiquei distante de tudo que eu conhecia. Lá no Tocantins é um lugar extremamente quente, né? Agora Palmas aparece no jornal, mas antigamente só aparecia porque fazia 42 graus lá. Todo dia falava no Jornal Nacional, todas as notícias, e Palmas 42 graus, só na previsão do tempo. Então é um lugar muito quente. E eu vim para um lugar onde fazia 6 graus de temperatura. Então foi uma crise longe da minha família, longe de tudo que eu conhecia. Aí eu convivi com algumas pessoas que eram preconceituosas com nordestinos e pessoas da região norte. Naturalmente, eu sou essas duas pessoas em uma. Foi difícil para adaptar minhas filhas na escola, enfim. E o meu marido, que era o meu atual relacionamento, né, não tinha uma função que ficasse em casa. Ele viajava, a gente chegou a ficar 6 meses sem se ver. Eu morando aqui em São Paulo, longe de tudo, da minha família, de todo mundo, e ele no mundo. Então, foram muitos desafios. E aí, com tudo isso, como que eu trouxe isso para o marketing? Eu entrei para empreender e eu tive uma crise aos 31 anos, eu estava na minha segunda faculdade que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu estava no 4º ano, já quase concluindo engenharia civil. E aí eu não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu entrei em crise, porque eu estava cansada de não ter dinheiro, eu estava cansada de ser quem eu era, de ter problemas infinitos que parecia que não se resolviam. E aí eu li, por acaso essa crise começou, porque eu li alguma coisa numa pesquisa sobre 30 anos é a idade do sucesso. Quem viu meu aniversário, meu vídeo aí de aniversário dos 40 anos, sabe do que eu tô falando. E aí, aos 30 anos, as mulheres estão bem resolvidas e casadas e profissionalmente não sei o quê. 30 anos começa a escada da sabedoria, porque agora a gente já sabe de tudo porque tem 30 anos. Eu pus a mão na cabeça e falei, quê? Como assim? Cadê a minha Como parte? assim? Cadê a minha fatia de sucesso? Cadê meu casamento bem sucedido? Cadê? Falei, caramba, tô na segunda faculdade que eu não termino, choro incontrolavelmente sem motivo, né? Não me sinto uma boa mãe, eu me sinto uma péssima mãe. Ah, não tenho nada do que me orgulhar, a não ser minhas 2 filhas, era a única realização que eu tinha. E eu falei, meu Deus, cadê esse sucesso? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí comecei a olhar para os sonhos que eu não realizei. E aí, gente, obrigada a Deus por isso. Porque aí eu mergulhei em autoconhecimento, comecei a entender quem eu realmente era. Que feridas que estavam se repetindo, por que aqueles mesmos problemas, por que as mesmas dores, porque as pessoas me faziam de gato e sapato das mesmas formas. Eram pessoas diferentes, mas me sapateavam de jeito diferente, com os mesmos problemas, eu nunca dizer não, eu fazer tudo para todo mundo, menos para mim. Entende? Então foi uma série de coisinhas. E aí, com essa crise, e eu falei, comecei no digital, comecei a me conhecer, a participar de workshops, de semanas de lives. E aí, gente, me inscrevi em tudo quanto é workshop. E aí comecei a jornada no digital, comecei a empreender e aí o problema, aí veio um outro problema. Aí me resolvi, consegui ajudar as pessoas, consegui dizer não, consegui começar a fazer dinheiro, comecei a empreender, fiquei diferente, né? Meu marido começou a estranhar, comecei a ter problema no casamento, aí foi autoconhecer a questão do casamento, sobre relacionamento, resolveu. E eu cresci como empreendedora, né? Subi na empresa que eu estava na empresa de marketing o pessoal não fala marketing multinível, né? Venda direta, que era a Tupperware, né? E lá eu cresci bastante. Em um ano eu consegui ser nomeada líder, fui líder de mais de 30 vendedoras, né? Meu grupo era o Best Seller, é um grupo muito famoso aqui na minha região, que fui eu mesma que fundei, eu mesma que treinava, usava meus conhecimentos que eu estava aprendendo e aplicava para minhas vendedoras. E aí comecei a trazer os meus primeiros grupos, né, de mentoria e de grupos de transbordo, comecei e investindo, tá? Investindo o tempo inteiro em curso, pagando mesmo. Eu participava de workshop, pagava, fazia todos os treinamentos que eu tinha na Tupperware. E aí não escalava. Aí achei esse problema, não escalava. Aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer uma transição por completo para o digital. E aí eu trouxe, primeiro ponto, a minha história. A minha história, né? Comecei a fazer lives, né? Comecei a fazer vídeo. Não fazia com tanta frequência. E aí, quando tudo estava muito maravilhosamente bem, eu tinha feito meus 2 primeiros pacotes bem-sucedidos de venda de mentoria.
né? Eu tinha começado no individual e comprei um terreno na beira de um rio em sociedade com meu esposo. Então, isso quebrou a crença de que ele tinha que marketing digital não dá certo, que o digital é lugar de pirâmide, de vagabundos falsos que querem vida fácil. Não sei se ainda existe essa crença, mas na época tinha, né? Isso foi antes da pandemia. A pandemia tirou um bocado disso. E aí, nesse tempo, né, começou a pandemia e a gente veio de forma mais agressiva, né, para o digital. E aí estava tudo indo bem. Isso foi no primeiro semestre de 2021. Eu já tinha atitudes totalmente diferentes enquanto mãe. Minhas filhas começaram a melhorar de forma diferente. Eu comecei a gerar valor, comecei a gerar resultado para as pessoas e para mim também. E resultado cura, né? Curava as pessoas, me curava, e isso que a gente trouxe para o digital. E aí a gente começou a fazer, né, esse movimento. Mas eu não era tão atuante. Assim, atuava, mas era timidamente. E aí eu falei, não, marquei minha data de transição, treinei uma líder para ficar com o meu grupo, liberei tudo, queimei a ponte, né? E aí no meio disso, foi quando meu esposo pegou Covid, né, em finalzinho de junho, mês de junho de 2019, ou 2021, né, Covid-19. E aí ele chegou a ficar entubado, evoluiu para a pneumonia, tem toda uma história, né? E aí foi quando ele veio a óbito em julho de 2021, 8 de julho. E aí eu estava já escrevendo meu primeiro livro, porque eu estava com a meta de lançar até no final do ano. E já tinha mudado muito a minha vida. Eu tinha passado um ano tomando banho natural, né? Coloquei a meta, fiquei um ano tomando banho natural, fazia tudo, levantava cedo, vivia o milagre da manhã. Gente, eu entrei assim, ó. Eu já estava no meu segundo pior ano da minha vida, sabe? Vivendo 10 anos em um e aplicando e fazendo realmente, lendo 1 a 2 livros. Tem vezes que eu lia 3 livros ou mais por semana. Então eu estava assim, ó, investindo em mim, literalmente. Literalmente investindo em mim. E aí foi quando aconteceu isso, né? E a gente estava de plano de mudar, a gente tinha esse terreno na beira do rio, que era o que o meu esposo falava que a gente ia montar um rancho de pescar, e ele não queria nem ter conta no banco, era só para viver de pescar. E aí parece que tudo tá vindo bem, né? E aí veio esse choque aí pra gente, essa questão do luto. E aí, no meio daquilo tudo, ainda bem que eu tinha isso. Marketing digital e desenvolvimento humano. E a questão da experiência de empreender. E no meio do velório, né, não teve velório, né? Na pandemia, muita gente não teve velório e teve toda essa questão. E ali, no meio daquela reunião que eu consegui, algumas pessoas muito próximas a mim foram ali. Acho que acho que não passa de 30 pessoas. E a funerária liberou para fazer um velório ali simbólico. Oh, minha irmã tá aí, obrigada, também amo você. E aí a gente fez ali, né? Eu dou graças a Deus, porque no meio da pandemia, alguém da igreja se deslocou, foi ali, fez o serviço fúnebre. E no meio daquilo tudo ali, eu olhei para aquilo, e aí Deus falou muito grande no meu coração, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, né? Segundo o seu propósito. E o propósito, gente, não é o nosso propósito, é o propósito de Deus para nós. E aí eu me senti muito grata por tudo que eu passei até ali, porque todas essas coisas me trouxe o que eu precisava, me trouxe as chaves, me trouxe segurança do que eu ia enfrentar, me trouxe estratégias do que eu ia ver. Gente, eu não estou dizendo que é fácil, não. Até hoje eu tenho problemas com o luto. Luto é uma coisa que você não deixa para trás, você aprende a conviver. É mal furado esse negócio que a pessoa fala, supera o luto. Não supera. Você não supera o luto. Você aprende a conviver com a falta de algo. E tá tudo bem. Você ressignifica e ressignifica mesmo. Mas você aprende a conviver. E no meio daquilo, assim, eu olhei para aquelas pessoas. No meio da pandemia, eu tinha pessoas. Oi, Dani, a Dani chegou aí. Eu tinha pessoas comigo, eu tinha minha família que me amava, eu tinha minhas filhas, né? Eu tive o privilégio de despedir do meu esposo, eu tive, né? Algumas coisas que eu conto aqui, tá, gente? Ó. Eu tive esse privilégio que pouca gente na pandemia teve, e o meu próprio esposo falou, se eu morrer com isso, né, pelo menos, ele era caminhoneiro, pelo menos eu não morri de acidente, né, tem alguns amigos meus que morreram na pandemia fora de casa, ninguém pôde velar o corpo, foram enterrados de qualquer forma, eu estou em casa, né, eu tenho a graça de Deus de estar em casa, né, e
consciente, ele se despediu de mim quando foi internar. E aí, depois de 2 dias, ele entubou e a gente não conseguiu mais se falar. E quando eu precisei liberar ele, eu fui lá, minhas filhas conseguiram se despedir, a filha dele também. E eu consegui despedir dele e liberar também, né? Falar que estava tudo bem, que a gente ia ficar bem. Então, no meio de tudo isso, quando eu olhei para aquele velório, mesmo assim eu senti o amor de Deus. No meio de. Hoje eu digo que foi dos maiores desafios que eu passei. Um dos desafios de ser eu foi ser viúva. E aí eu falei, quer saber? Eu estava escrevendo um livro sobre identidade. E eu falei, eu não vou escrever esse livro agora. E no dia, quando eu cheguei no velório, eu enterrei meu esposo, dia 9 de julho, que eu sentei, gente, eu não pude abrir, né? A gente não pôde abrir a urna. E a gente imprimiu, eu fui, fiz tudo junto com meu cunhado, a gente comprou o terreno lá, fez tudo que tinha que fazer do serviço fúnebre. Eu ainda fui na papelaria, imprimi uma foto dele, né? Uma foto que é uma selfie dele. Ele fez uma selfie e ele nem sabia para que aquela selfie ia servir. Era uma das fotos que a gente achou mais legal, que representava ele. E era uma selfie quando ele estava fora de casa, ele estava numa viagem em Goiânia. E aí, naquele momento, eu cheguei daquele velório, estava com aquela foto na mão, uma daquelas fotos eu coloquei junto, né, lá na hora de enterrar, de sepultar. E a outra eu estava com ela na mão, assim, olhando, e eu falei, eu vou usar a minha dor como propósito. Eu só pude falar isso porque eu tinha sido tratada nas minhas feridas. Eu só pude usar isso porque eu sabia que dor é transformada em propósito. É por isso que eu estou abrindo isso aqui para você. Porque a dor que a gente passa não é em vão. Né? Por mais que você não vê o propósito no meio da sua dor, não é em vão. Eu falei, eu vou fazer esse luto de forma intencional. Eu já sabia do poder da intencionalidade. Eu vou fazer esse luto de forma intencional. Eu vou trabalhar todas as ferramentas que eu conseguir. E esse luto, essa minha dor, vai servir para ajudar outras pessoas. E aí nasceu esse livro aqui, O Deserto do Luto. Em 3 meses de luto, eu escrevi esse livro fazendo o meu luto. Né? Eu fiz todo o meu luto, coloquei data para o luto, fiz tudo que eu acreditei naquele momento, como desenvolvimento pessoal, como ferramenta de luto. E aí, isso foi em 3 meses, o livro estava pronto. E eu lancei em dezembro de 2021. Né? Eu lancei meu primeiro livro, que é O Deserto do Luto. E, gente, é um livro sobre luto, mas também sobre autoconhecimento. É um livro bem leve que me curou durante o luto. Eu lia esse livro, eu lia outros livros também, estudava, né? Mas esse livro me curou de várias formas. E aí foi assim que eu fiquei mais atuante ainda no digital. Né? Eu me dei uns 6 meses com poucos movimentos. Eu fazia movimentos intencionais para poder não ficar totalmente no luto, porque eu sabia das ferramentas, eu já tinha conhecimento sobre isso. Então, para mim, naquele momento, eu já era mentora de desenvolvimento pessoal, foi muito mais fácil utilizar essa estratégia. Foi muito mais estratégico. E aí, em 2022, eu intensifiquei o digital, né? E aí foi quando eu comecei mais a atuar, a fazer palestra. Foi quando eu palestrei lá na Paulista, né? Foi junto com a Ana, a primeira vez que eu palestrei junto com a Ana, e a gente começou a andar junto nos movimentos. A primeira palestra minha também foi a primeira da Maria Flores, né? Foi a primeira palestra depois que a gente estava fazendo depois dos movimentos. E aí foi fluindo, abri minha segunda mentoria, eu já tinha tido uma antes, mentoria teste, e aí eu abri em 22 de maio de 2022, né? Em dia 31 de maio de 2022, minha primeira mentoria. E aí começamos live, fazer livro, fazer mulher se levantar, fazer mulher sair da depressão, sair da violência doméstica, mulher empreender, mulher montar mentoria. E aí virou tudo isso que hoje a maioria sabe, né? Sabe dos resultados aí que a gente tem tido até hoje com muito movimento. Né, Helene, falando de todo esse processo que você passou, né? Desde que você teve lá a sua vida. Tudo que você passou, você poderia ser somente a Maria das Dores, né? Que a gente fala. E você tá com aquela dor e aí você pega ela junto com você. Né? Então, eu sempre gosto de mencionar, né? Que a gente vai passar por momentos desafiantes, seremos feridos, né? Mas a gente vai escolher como reagir a essas dores se a gente ficar carregando a mochilinha nas costas, né? O que é essa mochilinha? Como a Helene contou,
de todos os processos que ela passou, ela poderia ter guardado essa dor nessa mochila, porque mas você olha para a cara da pessoa e você fala assim, nossa, aquela pessoa é sofrida, né? Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Mas às vezes, de tanto ela guardar essas dores nessa mochila invisível, se confunde, ela nem sabe mais as dores que ela carrega, né? Então, vai sendo precisos sequências, né? De, como você fala, desenvolvimento, degrau a cada degrau, sendo descoberto novas dores que estão ali guardadas, né? As pessoas fazem das dores estimação, né? Inconsciente, porque acha que, nossa, eu passei por isso e tudo mais, acha que não é merecedora, né? Porque carrega também isso. Não sou merecedor de ser feliz. Ah, para mim as coisas têm que ser difíceis. Para mim tudo eu tenho que passar, né? Por esse processo. Era igual eu estava falando da bicicleta, logo no início, quando a gente começou, né? Enquanto você não tiver o equilíbrio para andar em cima da bicicleta, você vai cair, vai continuar caindo, até o dia que você aprende. Aprendeu, você vai cair de novo? Você pode cair de novo. Porque se você, em certo momento, se distrair, você também cai, né? Porque não é porque você aprendeu a andar de bicicleta que você não vai cair mais. Né? Então, a gente precisa ter a atenção e eu trago muito isso. Isso daí meu... Eu falo que Deus vai entregando as coisas para a gente, né? Cada um conforme a sua dor, né? Você vai vivenciando, você vai experienciando e você vai se tornando especialista naquilo para que você também possa, da forma como você falou, ser cura da vida de outras pessoas, das pessoas que vão se conectando com você e que Deus vai trazendo para que você possa, de fato, ser um canal de cura para essas mulheres, né, que passaram por isso e para que você também continue seu processo de cura, né? Eu falo assim que quando não tiver mais o que curar, a gente já passou dessa para melhor. Então sempre temos algo para curar. Passou um degrau, sobe outro, né? E vai sendo dores diferentes. Mas para quem está no primeiro degrau ainda, você já consegue ajudar. Para quem está no segundo, também já vai conseguir. Para quem está no terceiro, também, porque você já está aqui, você já fez uma caminhada, você já ressignificou, você já curou, você já secou as suas feridas. Tem cicatrizes? Tem ainda, né? Porque está ali ainda. Você mesmo disse, ainda mexe com você, né? Porque ainda está ali, né? Porque, querendo ou não, sempre vai ter um momento ou outro que você vai precisar olhar para aquilo que você viveu, que foi muito intenso, né? Só de você falar, a gente já sente a intensidade do que foi, tudo que você passou desde que você começou a passar por... Tudo isso vem de uma necessidade, né? Porque você está na necessidade o seu alimento, né? E de certa forma você não fez isso, né? Naquele momento, você acabou passando por isso. Então é muito lindo escutar você contando de forma que você consegue trazer isso para a vida das pessoas, né? Ajudando elas também a passar por esse processo, porque quando a pessoa está na dor, ela não enxerga, né, que tem solução, porque o olhar dela é na dor, ela acha que aquilo não vai passar nunca, né? Principalmente também quem vive no luto, né? Porque você sempre tem uma pessoa do lado, aí a pessoa parte e aí você fica ali assim, né? Tem as fases, né, do luto que a pessoa passa ali, e aí uma dessas fases a pessoa culpa a Deus, né? Nossa, por que que Deus fez isso comigo? Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Né? Então tudo Tem umas DR realmente bem fera, viu, com Deus? Tem umas DR. Gente, nos DR, tem umas DR muito boas com Deus. Discutir a relação, tá? Só para quem não sabe de DR, discutir a relação. Tem umas DR com Deus aí, a gente tem umas DR com Deus. sim, Já tem fora do luto, né? No luto, então. sim, já tem fora do luto. E eu gosto de falar assim, de trazer para o presente. Eu falo assim, você escreveu o seu livro falando sobre o luto. Quando eu comecei e eu escrevi meu capítulo, né, do Tá Aqui, foi trabalhando muito a minha essência de quem eu era. Eu não lembrava mais quem eu era, eu escondi de quem eu era, porque eu comecei a viver no automático, na rotina, na correria do dia a dia, na necessidade que eu também tinha de trabalhar, de cuidar da minha filha, de cuidar do esposo, de cuidar da casa e tudo mais.
Então, você faz essa viagem para dentro de você. E eu falo assim que Deus ele vai sempre nos puxando, nos levando para experiências para que a gente possa olhar de fato para dentro de nós e ver o poder que cada uma de nós tem dentro, né? Que somos pessoas únicas, somos pessoas magníficas e a gente não consegue enxergar nosso próprio brilho. A gente não consegue enxergar o valor que a gente carrega dentro de nós. Então, conforme eu fui passando por esse processo, principalmente também da escrita, né? Você passa pelo processo, aí depois quando você vai escrever, você fala assim, nossa, tinha algo ali. Eu lembro que eu escrevia meu capítulo, a lágrima pingava, pingava. E eu lembro que eu estava muito assim na direção que teve muitas coisas que eu escrevi, eu olhava para assim, gente, é a minha história, mas está de uma forma, parece tão poética, né? E aí eu olhava para aquilo e falava assim, é porque não foi somente eu. Teve uma mão do anjinho aqui me ajudando a colocar para fora, a secar as minhas lágrimas que estavam caindo naquele momento. Porque toda vez que a gente está sendo curado, a gente não está sozinha, né? A presença de Deus, ele sempre está ali presente, nos ajudando, né? E quando a gente fica desconectada, é que a gente acha que está sozinha, né? E a gente não está sozinha. Então, eu faz umas 3 semanas ou 4, mais ou menos, que eu estava em oração e tudo mais. E esse quadro ele é muito especial para mim, né? Porque ele nasceu do projeto de gestão emocional no momento que eu não tinha nem coragem de fazer live, né? Mas com outra pessoa eu fui me desafiando a fazer live e Deus trouxe no meu coração. E eu pedi para Deus ir me mostrando as pessoas que eu pudesse de alguma forma contribuir para fazer o convite, né? E Deus me mostrou você, né? E aí eu fui procurar seu telefone, eu não tinha. Aí eu pedi para Maria. E Deus me falava muito no coração, convide ela para que ela possa de novo olhar para a história dela, mas mais do que isso, para que ela enxergue que dentro do coração dela só tem luz e que aquilo que ela fala comigo no secreto e que toda essa dor, a partir do momento que você olha para essa luz e alimenta a sua essência, que você já sabe de onde ela está, você já sabe como acessar, para que você vivencie mais disso, que você se torne mais presente. Você já sabe o caminho, você já sabe como chegar, mas que você se torne mais presente, porque tudo aquilo que você quer vai chegar com mais facilidade, vai chegar com mais leveza, né? Que você também peça isso nas suas orações. A gente às vezes tem o costume de conversar com Deus e fazer as nossas DRs com Ele, né? E fala, eu estou vivendo o propósito, eu estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Só que falta a gente falar assim, Senhor, eu convido para o meu dia, todos os dias, facilidade, leveza, né? Não precisa, né? Ser na dor de novo. Por quê? A dor é algo que a gente conhece. E por mais que a gente caminhe na nossa estrada, isso está no nosso inconsciente ainda. A gente vive este processo, né? Então, assim que... E aí eu falo assim, nossa, isso é tanto para mim também, sabe? Essa mensagem para a Eleni é tanto para mim também, porque quando você abre seu coração, eu falo assim que todas as pessoas, elas precisam de fato ficar com o coração aberto para poder receber e exalar essa luz, né? Porque toda vez que você exala essa luz, todas as pessoas que precisam estar perto de você, elas chegarão. Todas, sem exceção. E aí você vai falar assim, nossa, Senhor, como eu não enxerguei isso antes? Porque precisava primeiro você voltar esse olhar para dentro de você. Você já superou tanta coisa, você é tão forte, você é tão linda, você tem um brilho tão grande, né? Você impacta muitas pessoas que já estão ao seu redor e precisa impactar, como você disse, quantas pessoas que 1 milhão de 1 mulheres. milhão de mulheres, entendeu? E essas mulheres chegarão, porque também elas serão multiplicadoras daquilo que você vai trazer. Mas você precisa se fortalecer nesse brilho que já tem no seu coração. Só deixa ele sair para fora, né? Existe um medo inconsciente em todas as pessoas, né? Existe o medo daquilo que a gente já conhece e existe o medo daquilo que a gente ainda não conhece, não sabe qual o caminho que vai percorrer. Que Deus vai colocar o chão debaixo dos nossos pés, né? Mas mais do que isso, entendeu? Que a gente consiga sentir esse amor que Ele nos dá todos os dias, né? Ele é íntimo seu. Ele é tão íntimo
que ele manda um recado quando às vezes você não enxerga, né? Por pessoas que você nem imagina. Nunca a gente imagina o quanto Deus cuida da gente nos detalhes. Ele cuida de nós em cada detalhe, naquilo que a gente não viu ainda. A Solange está dizendo 1 milhão de mulheres e ela já é uma dessas, e eu tenho certeza que ela já é multiplicadora, né? Que ela já traz isso para a vida de outras pessoas, principalmente de quem está ao nosso redor, sem a gente fazer nada, entendeu? Porque quem tem que chegar, chega, entendeu? Senhor, traga para mim as pessoas que precisam escutar o que eu preciso ensinar. Eu estou aqui disposta, né? Então, que você sempre convide todos os dias, Senhor, traga a leveza, traga a facilidade, para que eu consiga cumprir a minha meta, para que eu consiga cumprir o meu propósito, né? Você é uma pessoa que batalha muito, você é muito disciplinada naquilo que você se propõe a fazer, mas se discipline a ouvir o seu coração, para que você possa enxergar a luz que está aí querendo, ó, brilhar que nem o sol. O sol, ele brilha para todos, né? Então, deixa sair esse brilho, você ainda segura, deixa sair, deixa expandir, né? E é uma honra, né? Você ter aceitado esse convite. Eu falo que eu sou sempre muito honrada a cada pessoa que aceita esse convite. Que você sabe, muitos são chamados, mas nem todos escutam a voz, né? E têm a coragem de compartilhar a sua própria história. Hoje eu tenho certeza que quando você chegou aqui, você não sabia que você ia falar o que você falou hoje. E a gente não tem script, né, Janete? A gente faz espontâneo, Então, isso que eu gosto. né? A gente... Por isso que eu gosto do fluir, entendeu? Porque dentro do fluir, a mensagem ela vai chegar para quem precisa chegar, mas mais do que isso, ela chega para mim e ela chega para você. Porque você também se colocou em obediência, você também se colocou, né, dentro desse fluir. Porque quando eu apresentei para você, você falou assim, adorei, né? Então, que esse que a sua mensagem ela alcance muito mais que 1 milhão de mulheres, né? A gente não sabe de que forma Deus vai trabalhar, nem como Deus vai trabalhar, e a gente não precisa saber, a gente só precisa ir lá e fazer o nosso melhor. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para as mulheres que estão aqui ao vivo, né, nos prestigiando, e para quem vai chegar depois, só vai chegar quem precisa chegar, né? Então, deixe uma mensagem para elas. Olha, obrigada, né? Eu me sinto muito honrada e eu confesso que as minhas alunas aí, algumas que são próximas a mim, sabem, eu não faço collab com muita gente. Não é uma escolha minha, tá? Eu não faço collab com qualquer pessoa. E não é como é que as outras pessoas são qualquer pessoa. Eu não faço collab para fazer collab para arrastar seguidor, não faço. Não é. Cada um tem suas premissas. E eu tenho meus valores, eu estabeleci o que eu trabalho como valor e princípio, e eu não saio disso, assim, né? Porque é importante e eu acho que collab não tem que ser só collab apenas. Mas eu aceitei. Eu estava no meio de um lançamento, né? Gente do céu, no meio das correrias. Mas eu falei, eu não tenho como eu recusar, né? A gente sabe, quando é para fazer, e a gente é muito engraçado, né? Na terça não deu de jeito nenhum, porque hoje era o dia. E a mensagem que eu quero deixar para as mulheres, assim, por que eu quero alcançar 1 milhão de mulheres? Porque eu fui uma mulher transformada. E a minha transformação, hoje eu falei até com as minhas alunas, qual a possibilidade de todas as conexões que a gente fez por causa que a gente abriu uma live, né? Por causa que a gente abriu uma mentoria, por causa que a gente deu uma palestra, por causa que a gente foi em um evento. Acho que ainda está aqui na live a Glaucia, que a gente fez uma conexão, porque a gente tinha amigos em comum no Instagram, e ela começou, eu abria lives e ela começou a assistir minhas lives. E um dia a gente estava hospedado no mesmo hotel em Alphaville, e eu entrei no elevador, né? E ela, quando ela entrou, ela, eu te conheço, eu assisto suas lives. E a gente anda hoje, a gente é sócia em um projeto. E qual é a possibilidade disso, né? Então, não tem a possibilidade, a gente não sabe onde vai dar, e essa é a maravilha de tudo, né? Trabalhar para ser eu mesmo foi muito duro. Eu acho que essa foi a parte mais difícil de ser eu. Cavar
cavar até chegar na Eleni que eu sou hoje. E ainda vou continuar cavando porque tem mais essência para pôr para fora, né? Então, o desafio de cavar a si mesmo, o desafio de se lapidar, né? Não sei se vocês já viram aquela foto da estátua. Esse é um desafio, esse é o desafio de ser você, né? Esse é o desafio de ser você. Eu acredito que a Janete até podia utilizar isso como logo, porque é um desafio de ser você se lapidar, é você colocar as suas dores para fora. O meu pai falava um ditado assim: a gente vai para a cidade e lá a gente vai expor nossas vergonhas, né? E ainda bem que eu vim para a cidade. E comecei cedo, aos 13, a expor minhas vergonhas. E as minhas vergonhas foram tão grandes, que chegou uma hora que elas não puderam mais ser contidas. E isso me deu coragem para ser quem eu sou hoje. Todas as minhas vergonhas, todas as minhas feridas, todas as minhas experiências, tudo aquilo que você acredita que é treva, que é sombra, que é dificuldade, eu não sei que nome você dá, é o que genuinamente faz você ser você. Tudo. Tudo que você viveu até aqui. Suas dores, seus abusos, sua incoerência financeira, suas dívidas, tudo que te trouxe até aqui é quem literalmente faz você ser quem ser você. Então se escape sem medo de encontrar a sua essência, se escape sem medo de encontrar quem você vai se encontrar lá no fundo. Porque é muito mais maravilhoso do que você imagina. Muito mais maravilhoso do que você imagina. Então, eu tenho me escavado e não me arrependo nenhum dia. E continuo com medo, tá, gente? A gente continua com medo, o medo de escavar. A gente continua escavando, a gente continua... E a Janete falou uma coisa aí, mas ela nem... Você sabe o significado do meu nome, Janete? Não. Meu nome é a versão grego-moderna de Helena, Eleni. Então, quer dizer luz, tocha. E às vezes a gente tem só medo de se acender. E hoje eu sou muito eu, né? Eu, meus cachos. Até os meus cachos eu deixei mais solto depois que eu aprendi a ser eu. Então, às vezes, tem partes de você fazer um vídeo sem filtro, gente. Tô sem filtro aqui, tá? Não tô com uma maquiagem pesada, passei só delineador, uma máscara de cílios na parte de cima, ó. Às vezes a gente tem medo de aparecer sem filtro, medo de ser você sem um batom, tá? Então, quem me acompanha aí sabe lá no meu Instagram, né? Quem não tá acompanhando a Janete já acompanha aqui, quem não estiver me acompanhando já acompanha também. A gente falou que não faz collab por causa de seguidores, mas já segue, né? Já que estamos aqui. Mas eu posto foto correndo, eu posto foto suada, eu posto foto falando enquanto eu corro ofegante. Essa sou eu. Essa sou eu. E a gente está tão treinado hoje a se mascarar atrás do filtro, atrás da falta de ruga. Você está vendo tanto de ruga que eu tenho? Eu falo para as meninas na live, olha tanto de ruga. Essa sou eu. Sabe onde eu adquiri essas rugas? Vocês nunca vão adquirir. Lá no sol quente, num lugar chamado Agropique. Olha o nome do lugar. Hoje é Vila São Miguel. Hoje estava bonito, municipalizou na época. Não, não emancipou, é um distrito ainda. Mas é tudo isso aqui que eu armazenei de raios UV, foi no sol a pé para a escola, no sol quente, pegando sol, foi sendo quem eu sou também, correndo no meio do sol, me divertindo sendo criança dentro do mato, foi pegando sol no meu trabalho, que eu via de casa em casa, trabalhando na saúde, fazendo visita domiciliar, sabe? Foi andando de bicicleta no sol, porque não tinha um meio de transporte, e não tinha Uber barato igual tem hoje, gente. Então, tudo, toda a sua parte física, sua experiência emocional, a sua conexão com Deus revela quem você é e quem você está se tornando no processo. E às vezes a gente foca tanto em quem a gente quer ser que esquece de ser quem a gente é agora. Então, se eu me levantei, eu só quero que 1 milhão de mulheres se levantem com a mesma fúria que eu tenho hoje. Só isso que eu quero. E ser você, com seus dentes, com seu nariz, com sua boca, com suas rugas, seja lá o que for. Tá? Vai lá na Janete, na estética, cuida, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui pra você não cuidar. Mas eu tô dizendo que se aceitar é poderoso. É poderoso. E no mais, deixa Deus fazer o resto. Põe o pé na água e aí vai caminhando, deixa a água chegar no joelho, nos ombros e mergulha. O resto é o amor que lança fora todo medo que faz. Sim.
Uma honra, né? Vamos encerrar a nossa live aqui. Eu agradeço imensamente você de ter escutado o seu coração, de ter aceitado o chamado, de ter aceitado o convite. Eu sempre falo que eu cresço muito com cada mulher que passa por aqui pelo desafio de ser você. Já faz 2 anos que a gente vem aí com um episódio, né? E muitas pessoas já receberam o convite, mas muitas pessoas também não aceitaram o convite, né? Então, que cada vez mais pessoas, né, consigam olhar para dentro para que consiga de fato vislumbrar a sua própria essência, né? Porque as pessoas não conseguem de fato olhar para quem elas são e muitas vezes não sabem o caminho também. E como você disse, né? Tem medo, tem muito medo, né? Então o medo ele impede que as pessoas também deem os próprios passos. Não precisam ser passos grandes, são passos pequenos, um de cada vez, né? Faz uma longa jornada, né? Então, muito obrigada. É uma honra ter você, né, dividindo comigo esse momento presente, tá? Obrigada, Janete. Muito obrigada. Obrigada a todos que passaram por aí. Eu vi muitas das minhas alunas passando por aí. Muita gente também que eu não conheço. Sejam bem-vindos. E quem está assistindo gravado aí, manda pergunta, fala o que achou, fala do que você está passando, quer fazer um desabafo, desabafe, fale. E se você achar necessidade, volte. Essa live vai ficar gravada, tá? Em um minutinho, quando a Janete encerrar. Eu que vou encerrar aqui, né, Janete? Eu vou salvar, colocar a Janete como colaboradora e a capa da live vai ser uma foto nossa aqui, que eu tirei um print aqui na live. Um print, você vai achar essa mesma foto que está vendo aqui, a mesma foto da capa. Tudo bem, Janete? Se é assim? Tá, tudo bem. E aí vocês vão clicar lá e vão comentar. O que foi essa live para você? Tem alguma coisa que inspirou você? Tem alguma coisa que foi útil? Tem alguma coisa que você quer comentar ali? Porque, gente, os comentários salvam vocês, salva a gente, salva outras pessoas. Porque às vezes a gente vê uma live e não vai nos comentários. Você quer saber da ferida das pessoas, você vai no comentário. Pega um vídeo de relacionamento, um vídeo que você vai ver lá, as pessoas estão doidas para colocar as suas coisas para fora. Então, coloca ali um bom comentário ou um mau comentário, coloca um comentário, coloca o que você está vivendo agora. Eleni, eu nesse momento eu também estou assim, eu já passei por abuso, já passei por violência, eu estou precisando ir na clínica da Janete arrumar minha cara, não sei o que você está precisando hoje, coloca lá nos comentários, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Até já, em um minutinho, tá? Não sai daí não. Vou salvar a live para vocês comentarem. Tchau, gente.